Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre os ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ver a aula 32 e vamos falar sobre a volta de Jesus. Para a gente começar, vamos ver o nosso versículo-chave de hoje. O nosso verso-chave de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. E os versos complementares de hoje se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 39. Diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. No início da nossa aula de hoje, eu queria trazer aqui para vocês algumas diferentes interpretações acerca da volta de Jesus. Não existe apenas uma interpretação, mas existe várias interpretações. Eu trouxe aqui apenas algumas delas e eu vou trazer aqui de uma forma bem resumida aqui para a gente poder entender. E por que eu vou trazer de uma forma bem resumida? Primeiro porque o objetivo do canal, aliás, o objetivo dessa série de vídeos, né, ensinos bíblicos básicos, é trazer para você o básico desse ensino, o básico desse conhecimento. Eu não quero trazer para você assim o mais profundo, não é o objetivo dessa série aqui. O objetivo é de trazer o básico. Segundo, porque esses assuntos, eles envolvem muita coisa, tem muito assunto a ser estudado aqui em cada uma dessas interpretações. Não é apenas uma coisa assim que a gente pode só passar por cima para poder realmente entender e estudar cada interpretação por completo. Cada uma tem muita coisa que precisa ser aprofundada, muita coisa que precisa ser estudada aqui. Então eu vou trazer aqui só o resumo, só para a gente poder ter uma base, né? A gente poder fazer uma ideia do que diz cada interpretação. A primeira interpretação que eu vou trazer para vocês aqui é a interpretação dos preteristas. Esse grupo aqui, ele possui pelo menos 4 tipos de interpretações diferentes. Tem os preteristas, os historicistas, os futuristas e os idealistas. Essas interpretações aqui se referem a como essas pessoas elas enxergam a interpretação do livro de Apocalipse e das profecias que falam sobre a volta de Jesus. Os preteristas acreditam que a maioria das profecias que falam acerca da volta de Jesus, se não todas elas, se cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e que inclusive nessa corrente muitos creem que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo. Então, os preteristas, já vem desse nome, né? Pretérito, que é o mesmo que passado. Então, esses preteristas, eles acreditam que as promessas feitas acerca da volta de Jesus já se cumpriram. E muitos, inclusive, acreditam que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo, só que foi numa forma invisível e tal, e aí tem toda uma explicação. Mas, basicamente, é nisso que eles acreditam, resumindo assim bem a grosso modo. Dessa parte aqui, né, sobre a interpretação das profecias, como eles interpretam as profecias, nós temos também o grupo dos historicistas. Primeiro nós temos os preteristas, que acreditam que tudo que fala sobre a volta de Jesus já se cumpriu no passado. E aí nós temos aqui os historicistas. No que os historicistas creem? Eles procuram nas profecias bíblicas uma realização terrena
ao longo da história da era da igreja primitiva, especialmente em relação à igreja verdadeira e à apostasia. Então, eles não acreditam que as profecias acerca da volta de Jesus têm significam coisas espirituais, têm cumprimentos espirituais, na área espiritual. Mas eles acreditam que as profecias acerca da volta de Jesus têm cumprimentos apenas na área terrena, na própria história mesmo. E aí eles estudam, né, esse grupo, os historicistas, eles estudam a história da igreja, a história dos povos e tal, para poder ver na história o cumprimento de uma forma física, de uma forma terrena, acerca das coisas que aconteceram, aliás, acerca das profecias que falavam sobre a volta de Jesus. Aí eles procuram determinados eventos na história, eles examinam os eventos e aí eles comparam com as profecias para poder dizer, não, essa profecia aqui estava falando desse evento especificamente. Então, quando aconteceu esse evento aqui especificamente, significa que essa profecia se cumpriu, então pronto, já acabou, ela não tem mais nada do que se cumprir. O terceiro grupo dessa parte, né, de interpretação são os futuristas. Nós vemos aqui os historicistas, que procuram a interpretação das profecias ao longo da história. Nós vemos aqui os preteristas, que dizem que as profecias já se cumpriram e não tem mais o que se cumprir. Nós temos aqui também os futuristas. Eles acreditam no cumprimento das profecias de uma forma literal, física, global e apocalíptica. Essa interpretação tem algumas variantes. Entre essas variantes, a mais comum delas é o dispensacionalismo. O que é que ensina o dispensacionalismo? Ele ensina que a história dos povos são divididas em dispensações, como se fossem eras. E aí teve a dispensação da lei, nós vivemos agora na dispensação da graça e etc. Então eles têm várias dispensações ou várias eras, vários períodos. Então eles acreditam que essas profecias elas vão se cumprir assim de forma bem literal, exatamente, especificamente da forma como tem escrita nas profecias, né? E que elas ainda vão acontecer. E eles acreditam que cada profecia era específica para uma era, para um período da história do povo de Deus. Então, algumas profecias se cumpririam apenas naquele período e em nenhum outro período. Algumas profecias ainda vai se cumprir num próximo período, que é o período, né, que essa visão aqui, eles normalmente acreditam na volta de Cristo antes da tribulação. Então eles acreditam que quando Jesus voltar de forma invisível, que levar a igreja, né, arrebatar a igreja, vai ficar um grupo na terra e aí vai ser uma outra dispensação, é um outro período da história do povo de Deus. Então eles acreditam que certas profecias acerca da volta de Jesus só vai se cumprir durante esse período e por isso não pode se cumprir ainda ou não pode ter se cumprido, já que a igreja ainda não foi arrebatada. Então é mais ou menos desse jeito que os futuristas enxergam o cumprimento das profecias acerca da volta de Jesus. E nós temos também os idealistas. No que creem os idealistas? Essa visão, ela também é conhecida pela abordagem alegórica, ou seja, num sentido puramente espiritual e não ligados a eventos históricos. Ao contrário dos historicistas, que acreditam que as profecias sobre a volta de Jesus, o cumprimento dessas profecias é totalmente histórico, isso são profecias que vão se cumprir como eventos, né, durante a história. Os idealistas acreditam que o cumprimento dessas profecias não é literal, aliás, não é terreno, né? Não acontece durante a história, assim, eventos grandes que todo mundo pode ver. Mas tem um cumprimento puramente espiritual. Então, todas aquelas profecias acerca da volta de Jesus, para eles enxergam que essas profecias elas têm que ser bem estudadas, têm que ser analisadas, e aí você tem que procurar qual é o significado daquilo, o que cada coisa quer dizer, porque cada cumprimento é um cumprimento simbólico, aquilo ali é alegórico, né? Não é literalmente daquela forma ali que tem escrita, mas é uma simbologia significando alguma coisa que vai acontecer, que pode ser vista ou não, já que o cumprimento é unicamente de forma espiritual. Então, basicamente, quando se trata
de como enxergar o cumprimento das profecias acerca da volta de Jesus, nós temos esses 4 grupos: os preteristas, os historicistas, os futuristas e os idealistas. Também tem outros grupos que nós podemos ver aqui. Esses grupos eles já não falam sobre o cumprimento, de que forma será o cumprimento das profecias acerca da volta de Jesus. Mas eles falam de que forma será o milênio. E aí, nesse grupo, nós temos 3 grupos, basicamente 3 grupos. Nós temos os amilenaristas, nós temos os pós-milenaristas e nós temos os pré-milenaristas. Vamos ver aqui, basicamente, né, é só um grande resumo de como que cada grupo desse enxerga as profecias acerca do milênio. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos os amilenaristas. No que os amilenaristas creem? Eles creem que o reinado de Cristo não vai ser literal na Terra durante 1000 anos, literalmente 1000 anos. Também entende-se que o milênio já começou e corresponde à atual era da igreja. Eles acreditam que agora nós já estamos vivendo o milênio. E que somente no final do milênio é que Jesus vai voltar para o julgamento final. E aí, nesse tempo é que ele vai estabelecer o reino permanente dele no novo céu e na nova terra. Durante esse período, Satanás vai estar preso de modo não total. Né? Eles acreditam que, no caso, é agora que nós já estamos vivendo, né, o período do milênio. Acreditam que esse período do milênio ele começou na época que Jesus veio à Terra, né, os últimos dias. Então acredito que desde lá para cá não é uma forma literal, realmente 1000 anos, né? Até porque desde a época que Jesus veio para cá nós já temos mais de 2000 anos. Então eles não acreditam que esse cumprimento é literal, né? É só uma figura, um símbolo, né? Esse período de 1000 anos. E aí eles creem que esse período começou quando Jesus veio para a Terra. E durante todo esse período, Satanás está preso, né? Afinal, a Bíblia diz que ele seria preso durante o período de 1000 anos e tal. Então, eles acreditam que Satanás está preso, mas não de uma forma total. Ele está preso de uma certa forma, sendo que, dessa forma, o poder dele está limitado, de modo que ele não pode impedir o crescimento da igreja. Satanás ainda atua, né? Eles acreditam que ele ainda está atuando, né? Tá preso, mas ele está atuando, só que ele está limitado. Ele não pode impedir o crescimento da igreja, né? O poder dele está limitado. E a outra visão é os pós-milenaristas. Defende-se nessa visão dos pós-milenaristas que Jesus virá ao término do milênio, assim também como os amilenaristas, né? Os amilenaristas creem que nós já estamos no período do milênio e que somente no fim desse período é que Jesus volta. Os pós-milenaristas também creem que Jesus só volta no final do milênio. Só que muitos creem que o milênio se iniciará quando o evangelho já houver sido pregado em toda a terra, promovendo uma áurea de justiça e paz para a humanidade. Durante algum tempo, essa corrente foi descartada, mas recentemente ela tem sido defendida por diversos teólogos e pensadores cristãos. Alguns aderentes dessa interpretação defendem o preterismo. Então, diferente dos amilenaristas, que creem que Jesus, que nós já estamos no milênio, que Jesus vem só no final do milênio e que Satanás está preso agora, mas não de uma forma total, os pós-milenaristas, eles acreditam que o milênio ainda vai chegar. Nós não estamos no milênio. O milênio ainda vai chegar, mas que Jesus também só volta no final do milênio. Algumas pessoas que acreditam nessa versão, né, dessa visão, também são preteristas. E a outra visão que nós temos é os pré-milenaristas. Essa visão, ela defende que os acontecimentos futuros são fatos históricos, mas também proféticos. Elas creem no cumprimento das profecias, que alguns dos cumprimentos dessas profecias são cumprimentos históricos, que são literais mesmo, né? Coisa da história, mas que vai acontecer daquele jeito, mas é um evento da história. Mas também creem que muitas dessas profecias são de uma forma alegórica, são de uma forma profética, que elas simbolizam alguma outra coisa que vai acontecer, não especificamente do jeito que tem ali escrito na profecia, mas que vai acontecer. Só a profecia só está falando de uma forma alegórica, de uma forma simbólica. Eles acreditam que o milênio só vai começar depois da volta de Cristo.
Os amilenaristas acreditam que Jesus volta depois do milênio, mas que já estamos vivendo o milênio. Os pós-milenaristas também acreditam que Jesus volta depois do milênio, mas esse milênio ainda vai chegar. Os pré-milenaristas acreditam que o milênio também ainda vai chegar, mas que Jesus vem primeiro, depois é que o milênio começa. Eles acreditam que esse milênio vai acontecer depois da tribulação. Jesus volta, tem os 7 anos de tribulação e aí começa o milênio. E que no fim desses 1000 anos haverá uma batalha final e Satanás vai ser vencido permanentemente. Essa corrente ela se divide em pré-milenismo histórico e em dispensacionalismo. Agora vamos ver, né? Porque cada corrente, como eu disse para vocês, eu estou trazendo aqui de uma forma bem resumida mesmo. Mas cada corrente, dentro dela, tem tipo como se fosse mini correntes, entende? Cada visão tem algumas visões dentro da visão, tem visões dentro de outras visões maiores, como por exemplo, os pré-milenaristas é um tipo de visão, né, acerca da volta de Jesus, e dentro da visão dos pré-milenaristas tem diversas outras visões que muitas vezes não se batem entre si, mas que fazem parte da grande visão do pré-milenarismo. São pequenas visões, né, vamos explicar assim, para ser de uma forma fácil de entender. É como se fossem pequenos cumprimentos dentro de um cumprimento maior. Pequenas visões, né? Pequenas assim, só uma forma de explicar. Pequenas visões dentro de uma visão maior. É mais ou menos isso. Então, dentro do grupo dos pré-milenaristas, existem o grupo dos pré-milenaristas históricos. E no que eles creem? Eles creem na existência da igreja nas profecias do Antigo Testamento, na previsão da atual era da graça e no pós-tribulacionismo. O que significa? Nós vamos ver o pós-tribulacionismo mais um pouco ali na frente. Significa que dentro dessa visão dos pré-milenistas, que acreditam que primeiro Jesus volta, depois tem os 7 anos de tribulação e só depois é que começa o milênio, e aí que no final do milênio vai ter a grande batalha que a gente chama de Batalha do Armagedon. Dentro dessa visão, das pessoas que acreditam nessa visão, tem alguns que acreditam nessa visão, mas acreditam que a igreja já existiu desde o Velho Testamento, que várias profecias dentro do Velho Testamento estão falando ali sobre a igreja, que a igreja não passou a existir apenas quando Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, mas a igreja já existia desde o início da história, só não era chamada ainda de igreja. Eles acreditam também que a atual era da graça que a gente está vivendo agora já tinha sido prevista desde o início da Bíblia, desde o Gênesis, já é falado que um tempo chegaria a era da graça, só que não com essas palavras. E também acreditam que Jesus só vem depois da grande tribulação, que é o pós-tribulacionismo. Mas também dentro do grupo dos pré-milenaristas, também existe o grupo dos dispensacionalistas. Os dispensacionalistas creem o contrário dos pré-milenistas históricos. Enquanto os pré-milenistas históricos acreditam que a igreja já existe desde o começo do Velho Testamento, os dispensacionalistas creem que a igreja não é, ou quase não é, mencionada no Antigo Testamento. Eles acreditam também que a atual era da graça não foi prevista, enquanto os pré-milenistas históricos acreditam que desde o Gênesis Deus já falava que ia trazer a era da graça, que chegaria esse período. Os dispensacionalistas não acreditam que o período da era da graça já estava previsto, mas acredita que esse período ele foi introduzido por causa da rejeição dos judeus. Eles também acreditam que a história é dividida em 7 divisões, que nem eu tinha falado ali um pouco antes. Sendo que a atual visão, né, a divisão, na verdade, a atual era que nós estamos, a atual dispensação que nós estamos, é a dispensação da graça, que é a 6ª dispensação. Depois dela ainda tem uma 7ª dispensação. E eles acreditam também que Jesus vem antes da grande tribulação. O contrário dos pré-milenistas históricos. Eles acreditam que Jesus só volta depois da grande tribulação. Essa crença do dispensacionalismo
ela também faz separação entre a igreja e entre Israel. No pré-milenismo histórico, não se faz diferença entre igreja e Israel. Não, no pré-milenista histórico, acredita-se que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Acredita-se que em muitas profecias, em muitas partes da Bíblia, quando Deus está falando de Israel, em muitas vezes ele está se referindo ao Israel físico, ao Israel como a gente conhece, o país Israel, que está localizado lá em tal lugar, que tem aquele povo descendentes sanguíneos de Abraão, né? Então, acreditam que muitas vezes Deus se refere a esse Israel. Mas também acredita-se que muitas vezes, quando Deus está se referindo a Israel, não está se referindo especificamente a esse Israel, o Israel físico, o Israel literal, mas está se referindo a um Israel espiritual, que seria, na verdade, a igreja, né? O verdadeiro Israel. Por isso acredita-se nessa visão que a igreja já existe desde o comecinho do Velho Testamento, que desde o começo de Gênesis, a igreja já é citada por Deus, a igreja já já fala-se muita coisa sobre ela e tal, só que não chamando ela de igreja, era chamada-se ainda de Israel, ou verdadeiro Israel. E já no dispensacionalismo se faz diferença. Inclusive, cresce na visão do dispensacionalismo que a igreja, né, vai ser arrebatada, e aí durante a grande tribulação vai ser o período em que Deus vai tratar com Israel. Primeiro Deus vai tratar com a igreja, depois que a igreja subir, aí Deus vai tratar com Israel. Então, nessa visão separa-se os dois grupos de pessoas. É como se Deus tivesse dois povos e não apenas um povo. Agora, acerca da tribulação, existe também pelo menos 3 tipos de visões diferentes. Existe o mesotribulacionista, que é o que acredita que Jesus vem durante a grande tribulação. Existe o pré-tribulacionista, que acredita que Jesus vem antes da grande tribulação. E existe o pós-tribulacionista, que acredita que Jesus vem só depois da grande tribulação. O mesotribulacionista, ele acredita que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. Alguns acreditam que vai ser especificamente no meio do período entre 3 anos e meio e 3 anos e meio, né, que dá o total de 7 anos. Alguns acreditam que não vai ser especificamente no meio, mas vai ser ali entre um período e outro, mais ou menos da metade da grande tribulação. E esses 3 anos e meio antes e os 3 anos e meio depois são 3 anos e meio, primeiro, de paz e depois 3 anos e meio de grande sofrimento e muita dificuldade. A visão pré-tribulacionista acredita que Jesus volta em 2 etapas. Primeiro, ele volta secretamente para buscar a igreja de uma forma invisível, né, que ninguém vai ver, e que somente aqueles que forem subir vão ouvir o toque da trombeta. E depois ele volta em glória, de uma forma visível, onde todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir trombeta tocando, e trovão e tal, da volta de Jesus. E essa segunda parte da volta de Jesus vai ser após o período da tribulação, né? Primeiro ele volta invisível, de uma forma que ninguém vai ver, para raptar a igreja, né? Arrebatamento significa isso, rapto. Então ele vai buscar a igreja de uma forma que ninguém vai ver, de uma forma invisível, antes da tribulação. Depois da tribulação, Jesus volta de novo, só que de uma forma visível, onde todo olho vai ver ele voltando. Então, o pré-tribulacionista separa a volta de Jesus em 2 etapas. Ela está diretamente ligada ao dispensacionalismo, que é a divisão da história do mundo em etapas, né, em eras, que chamam de dispensações ou alianças, e que nós estamos vivendo atualmente a 6ª dispensação, ou a 6ª era do povo de Deus. Aqui também se separa Israel da igreja, né, como a gente falou nesse instante. Acredita-se que Jesus veio para os judeus, só que os judeus o rejeitaram. Então ele suspendeu temporariamente os planos dele para Israel e ele começou a tratar com a igreja por um tempo na história. Porém, vai chegar um tempo em que Deus vai tirar a igreja e aí ele vai voltar a tratar com Israel. Então, basicamente, resumidamente, é nisso que o pré-tribulacionista crê. E tem também o pós-tribulacionista. Essa crença defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus vai ser um episódio apenas, vai ser uma coisa só, um único evento. E que a grande tribulação não vai ser precisamente, necessariamente, né, especificamente,
um período de 7 anos, dias contados, né? Especificamente, quando completou ali 6 anos, 11 meses e 30 dias, e aí no 31º dia, pronto, aí completa-se os 7 anos. Não, essa visão não acredita que é especificamente 7 anos, mas é um período, né, que vai ser 7 anos, mas não é um período específico daquele tanto de dias. Pode ser um pouco, alguns poucos dias depois, mas pode ser alguns poucos dias antes, tipo que nem a ressurreição de Jesus. Jesus disse que morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Só que aí Jesus morre na sexta-feira de tardezinha. E aí Jesus passa o sábado morto e Jesus ressuscita no domingo de manhã. Se a gente for fazer as contas, não vai dar especificamente 72 horas, que seria 3 dias, né? É um pouco menos. Mas aí você tem que olhar todo o significado daquilo, como é que foi especificamente. E basicamente, se você contar, são 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. São 3 dias. Então, é mais ou menos isso. Não é 7 anos especificamente, mas é um período que você pode contar, sim, como 7 anos. Diferenças entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Agora que a gente viu por cima, bem resumidamente, algumas das diferentes versões, aliás, diferentes visões acerca do cumprimento das profecias sobre a volta de Jesus, agora nós vamos ver as diferenças entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, já que a Bíblia fala de 2 vindas de Jesus. A primeira, que foi a que ele já veio, nasceu como um ser humano, e a segunda, que vai ser quando ele voltar em glória para buscar o seu povo. Então vamos ver como será. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro sofredor para ser sacrificado. Na segunda vinda, ele vai vir como um soberano regente. Isso nós vemos lá em Apocalipse 1, versículo 8, e também em Isaías 53, 3, versículo 11. Primeiro ele veio como um cordeiro sofredor para ser sacrificado em prol do seu povo, em benefício do seu povo. Mas depois ele vai vir como um rei soberano, né, sentado no seu trono para poder reinar sobre toda a terra. Na primeira vinda, ele veio em humildade. Na segunda vinda, ele vai voltar em poder e grande glória, conforme nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 11. Na primeira vinda, Jesus veio para salvar as pessoas. Na segunda vinda, ele vai vir para julgar as pessoas. Afinal, a Bíblia diz que depois da segunda vinda de Jesus, né, vai acontecer alguns acontecimentos e aí Jesus vai julgar todos os povos, pequenos e grandes, homens e mulheres, jovens e velhos, desde o início da humanidade, desde Adão até o último ser humano nascido durante a história da humanidade. Então todos vão ser julgados, tanto os salvos como os ímpios. Isso nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17, e em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 5. Na primeira vinda de Jesus era necessário fé para poder ver quem Jesus era. Era preciso crer que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias profetizado pelas Escrituras, né? Mas na segunda vinda de Jesus, não vai precisar fé para poder crer que ele é o Filho de Deus, porque ele vai vir de uma forma bem clara e que todo mundo que o olhar vai ter que reconhecer. Ele é o Filho de Deus. Não vai ter como duvidar de que ele é o Filho de Deus. Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 ao 8. A primeira vinda de Jesus foi silenciosa e tranquila. Mas a segunda vinda de Jesus, na segunda vinda, ele se manifestará de uma forma bem poderosa. Isso nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. A primeira vinda de Jesus foi devagar. Afinal, ele durou 33 anos aqui na Terra, né? Ele nasceu, aí nós vemos um pouco sobre a infância de Jesus, depois tem um vazio na história, né? Nós não sabemos o que aconteceu até ele completar os seus 12 anos. Dos seus 12 anos, nós vemos o acontecimento lá de quando a família dele foi para Páscoa, né? Para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E aí lá eles perderam Jesus de vista e ficaram procurando por Jesus. Depois desses 12 anos, nós temos de novo outro período, pode-se dizer vazio, né? Que a gente não sabe o que foi que aconteceu durante esse período de Jesus, de 12 até os 30 anos. E aí quando Jesus completa 30 anos, nós vemos ele voltando de novo, né? A história contando de novo sobre ele.
no seu batismo. Aí nós vemos tudo o que aconteceu com Jesus durante os seus 3 próximos anos depois do seu batismo na terra, né, do seu batismo até o dia da sua crucificação, que foi quando ele tinha 33 anos, que aí ele morre e ressuscita, passa mais 40 dias com os seus discípulos, e aí ele sobe aos céus. Então a primeira vinda de Jesus foi devagar, porque ele durou 33 anos na terra. Na segunda vinda, ele vai vir de uma forma repentina e instantânea. Há mais profecias sobre a segunda vinda de Jesus do que sobre a primeira vinda de Jesus. Durante toda a Bíblia Sagrada, você vai ver que há um determinado número de profecias falando acerca da primeira vinda de Jesus. E todas essas profecias acerca da sua primeira vinda aconteceram. Agora imagine sobre a segunda vinda de Jesus, que há muito mais profecias sobre essa segunda vinda, se elas não se cumprirão. Se na primeira vinda, quem tinha menos profecias, todas elas se cumpriram, imagine então na segunda vinda de Jesus, onde tem muito mais profecias falando acerca disso. Agora, alguns pontos importantes que é importante a gente ver sobre a segunda vinda de Jesus. Os anjos disseram, primeiro ponto importante que é importante a gente ver sobre a segunda vinda de Jesus, é que os anjos disseram que ele viria da mesma forma que ele subiu. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Vamos ver o que diz lá em Atos 1, 10 e 11. A gente vê melhor aqui, eu vou trazer também o versículo 9 acerca do assunto, que diz assim: Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Ou seja, enquanto Jesus subia, todo mundo estava vendo ele subir. Todo mundo que estava ali perto dele, né, que eram os discípulos, estavam vendo ele subir. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então os anjos dizem que da mesma forma como os discípulos viram Jesus subir, da mesma forma as pessoas viriam Jesus voltar de novo. Foi de uma maneira visível, né? Todos os discípulos que estavam ali viram Jesus subindo até os céus. Então, se os anjos disseram que vai ser da mesma forma, quando Jesus voltar, também vai ser de uma maneira visível e todo mundo vai ver Jesus voltando. A diferença é que naquele dia, no dia que Jesus subiu ao céu, apenas os discípulos que estavam ali junto com ele viram ele subindo ao céu. Mas no dia que Jesus voltar, não vai ser apenas os discípulos que vão ver, mas todo olho o verá. É isso que as Escrituras dizem. O segundo ponto é que a vinda de Jesus será inesperada apenas para os que não estiverem atentos. Vamos ver o que diz lá no texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 4. Vamos ver o que diz do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Muitas pessoas pegam apenas essa parte do versículo, mas é importante a gente continuar os versículos que tem depois desse versículo, porque é o mesmo assunto. A gente tem que se lembrar que quando as cartas, os livros da Bíblia foram originalmente escritos, eles não foram escritos com capítulos e com versículo. Né? Todos os capítulos e os versículos só começaram a ser colocados na Bíblia dos anos 1000 para cá. Antes disso, não tinha capítulos e versículos nas Bíblias. Eram apenas rolos, nem estavam juntos, na verdade, os livros. Depois foi que os livros foram juntados uns com os outros e formaram a Bíblia. Bíblia significa literalmente coleção de livros, né? Bíblia não é um livro só. Bíblia é uma coleção de livros. Então, todos os livros da Bíblia não foram escritos da forma como a gente tem hoje nas nossas mãos. Eram pergaminhos, eram folhas separadas, de uma forma separadas. E o livro de 1 Tessalonicenses, por exemplo, era uma carta. Então, essa carta que Paulo escreveu para o povo de Tessalônica foi uma carta que ele escreveu tudo junto do começo ao fim. Não tinha separação de capítulos e versículos. Portanto, é importante que quando a gente for ler a Bíblia, a gente não se baseie
não podemos basear nossa fé apenas em versículos isolados. Isso é muito perigoso. Nós temos que ver o que tem antes e o que tem depois dos textos. Então, muitas pessoas usam 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, para basear a sua fé dizendo que Jesus vem como um ladrão de noite. E então, através desse versículo, elas deduzem que Jesus vai vir de uma forma inesperada para todo mundo, que ninguém vai saber a hora que Jesus vai voltar. Afinal, a Bíblia diz que nem os anjos, nem o Filho sabe o dia que ele vai voltar, somente Deus sabe. Só que Deus, apesar dele não ter nos dado o dia específico e a hora específica em que Jesus vai voltar, Deus nos deu várias profecias falando acerca de épocas. E até Jesus mesmo diz, olha, quando vocês olham para as figueiras, quando vocês olham para o céu, quando vocês olham várias coisas da natureza, vocês sabem mais ou menos que época que está chegando. Da mesma forma, olhem para as coisas que estão escritas e vocês vão saber mais ou menos as épocas, né? As épocas que as coisas vão se cumprir. Então, o versículo 1 diz, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Mas aí o versículo 2 até o 4 continua. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, Jesus aqui, aliás, Paulo, né? Jesus, através de Paulo, diz aqui ao povo de Tessalônica que a volta de Jesus vai ser como as dores de parto de uma mulher. Como é que é as dores de parto de uma mulher? A gente sabe especificamente o dia e a hora que o filho da gente vai nascer? Não, a gente não sabe. Quando a gente vai fazer o pré-natal e a gente mostra os nossos exames pro médico lá do pré-natal, ele se baseia no último dia da menstruação e aí se baseia pelos ultrassons, que o ultrassom mostra as semanas que a gente tá, né? De acordo com o desenvolvimento do neném dentro da barriga, dá pra saber mais ou menos que semana que tá, que cada semana é uma coisa diferente que o neném desenvolve. E aí ele diz, olha, mais ou menos o seu parto tá previsto para o dia tal do mês tal. Então o médico diz pra gente, mais ou menos, é uma previsão. Mais ou menos naquela época você vai ter um neném. Então a gente não sabe o dia certo ou a hora certa que a gente vai ter o neném, mas a gente sabe mais ou menos o período que a gente vai ter o neném. Da mesma forma, ele está dizendo aqui, olha, o dia do Senhor vai vir como as dores de uma mulher que está grávida e está sentindo dores de parto para ter um neném. Ela não sabe a hora específica que aquele neném vai nascer, mas ela sabe que o neném está chegando, porque ela está tendo sinais, o corpo dela está dando sinais, que são as contrações, e às vezes até a bolsa que estoura, né? A bolsa que o neném tá dentro, ela estoura e vaza o líquido que o neném fica dentro, protegido lá dentro da bolsa. E aí ela vê os sinais, ela vê, não, é agora, o neném tá chegando. Então ela não sabe a hora específica, mas ela sabe que o neném tá chegando. Da mesma forma vai ser a volta de Jesus. E ele continua aqui no versículo 4. Mas vocês, irmãos, ele tá falando para a igreja. Vocês, irmãos, você, igreja, você não está nas trevas, você não está na escuridão, você não está na ignorância, você não está em um ambiente onde você não é ensinado sobre épocas, sobre as profecias, você não está nesse ambiente onde você não está vigiando para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Aí ele diz, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem somos filhos das trevas. Isso diz no versículo 5. O que ele está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer, olha, os ímpios que estão no mundo das trevas, ou seja, eles não são salvos, ainda estão vivendo no mundo de pecado. E também pode se levar também em conta que é um mundo de ignorância, porque eles não entendem sobre a Bíblia, eles não entendem acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da palavra de Deus, porque para poder entender sobre a palavra de Deus, somente com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que explica pra gente, que faz a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer, o que determinado texto está querendo trazer para nós. Se uma pessoa não é salva, ela não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, então, como consequência, ela não tem como entender de verdade aquilo que a palavra de Deus diz. Então, pode-se dizer que eles estão em um mundo de ignorância, né? Essas trevas que eles estão vivendo, os ímpios, além de ser o mundo de pecado, né? Também é um mundo de ignorância, porque eles não estão sabendo acerca do que realmente a palavra de Deus fala. Mas aí Paulo diz, mas vocês, irmãos, você, igreja, você não está nas trevas, você não vive no mundo de ignorância.
Você tem sido ensinada, você tem o Espírito Santo para te ensinar. Você tem pessoas de Deus que têm conhecimento que Deus dá também para essas pessoas que também não vêm delas, vêm de Deus. E você tem essas pessoas que Deus disponibilizou para estarem perto de você e trazerem para você o significado da palavra de Deus. Você tem todo esse conhecimento para você se basear e saber mais ou menos quando é que a mulher começa a sentir as dores de parto, ou seja, quando é que Jesus vai estar perto de voltar. Você tem os sinais. A Bíblia está te dando os sinais. O Espírito Santo está te explicando os sinais. Então você tem os sinais, você tem o conhecimento para saber mais ou menos que época que Jesus está perto de voltar. Você não está em ignorância. Portanto, o dia do Senhor só vai vir como um ladrão à noite para os ímpios e não para os salvos. O terceiro ponto importante é que todo mundo vai ver a volta de Jesus. Isso nós vemos lá em Mateus 24, versículo 27. E também em Apocalipse 1 e versículo 7. Vamos ver primeiro o que diz lá em Mateus 24 e versículo 27. Nessa passagem diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, então ele está falando que se mostra no Ocidente, está falando de algo visível, de algo que pode ser visto. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus explica que a sua vinda vai ser como um relâmpago, ele não está querendo dizer que a sua vinda vai ser rápida, vai ser tão repentina como um relâmpago. Mas ele está querendo dizer que a sua vinda vai ser visível como um relâmpago. Assim como um relâmpago sai lá no Oriente e lá no Ocidente ele pode ser visto, assim como ele sai no Oriente e mesmo assim a sua luz se mostra lá no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando ele voltar, todo mundo vai ver ele voltando. Vamos ver agora o que diz também em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Diz assim, eis que ele vem com as nuvens. Como foi que ele subiu? Subiu e uma nuvem o cobriu. Assim ele voltará. Só que ao invés da nuvem o cobrir, a nuvem vai o revelar. Então ele vem com as nuvens, porque também fala que ele subiu aos céus. Então ele vai descer dos céus, né? E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Ele pode estar falando aqui dos judeus, né? Que afinal foi por conta dos judeus naquela época, né? Foram os fariseus que foram culpados pela morte de Jesus. Ele pode estar falando também dos romanos, né? Afinal foram os romanos que literalmente pegaram Jesus e o prenderam numa cruz, né? Então, por causa dos judeus, mas foi os romanos que fez isso. Ele pode estar falando das pessoas que vivem em pecado, porque todas as pessoas que vivem em pecado são culpadas da morte de Cristo, né? Todo mundo que comete um pecado, a Bíblia diz que ela é culpado da morte de Cristo. E também quem quer viver pela lei de Moisés é culpada da morte de Cristo, porque ele faz com que a morte de Cristo tenha sido em vão, né? Então, pode ser muitas interpretações, aqueles que o transpassaram. Mas ele diz aqui, ó, todo olho o verá e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. O que ele está querendo dizer aqui? Quando Jesus voltar, todo olho vai ver ele voltando. Todas as pessoas da terra vão ver ele voltando. E as nações da terra, os povos da terra, se lamentarão por causa dele. Então não vai ser um grupo específico, mas vai ser todos os povos da terra vão ver Jesus voltando. A sua vinda vai ser visível, não vai ser invisível. O quarto ponto aqui é que os que morreram salvos terão seus corpos ressuscitados em corpos incorruptíveis. Os mortos vão ressuscitar primeiro, né, ao som do toque da trombeta. Depois que os mortos ressuscitarem já com seus corpos transformados, então os vivos vão ser transformados também no corpo também glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. E aí os dois grupos subirão juntos. Isso significa que primeiro
As pessoas que estão mortas, que morreram com Cristo e salvos, vão ser ressuscitados num corpo já transformado. Depois que eles forem ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados para assim os dois grupos subirem juntos. Agora isso vai ser muito rápido, porque a Bíblia diz que vai ser como num piscar de olhos. Paulo nos diz, vai ser como num piscar de olhos. Como num piscar de olhos, todos serão transformados. Primeiro os mortos, que vão ressuscitar transformados, e depois os vivos. E aí, e tudo isso, essa transformação, sim, é que vai ser rápida, como um piscar de olhos. Tudo isso a gente vê lá em 1 Coríntios, do versículo 50, aliás, no capítulo 15, do versículo 51 ao 54, e também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 15 ao 17. É lá que fala sobre a transformação rápida como um piscar de olhos. Não é o arrebatamento que vai ser rápido como um piscar de olhos. É a transformação dos corpos que vai ser rápida como um piscar de olhos. A criação vai ser liberta da maldição da escravidão. Isso nós vemos lá em Romanos 8, versículo 19 ao versículo 21. Quando Adão pecou, a Bíblia nos diz que a terra começou a produzir capim selvagem, que a terra começou a produzir espinhos, que a terra começou a produzir plantas que atrapalhariam no cultivo das plantas. Então Adão agora não tinha só que plantar, porque quem se engana quem acha que o trabalho é fruto do pecado. Não, o trabalho difícil é fruto do pecado. O trabalho já tinha sido feito por Deus antes do homem pecar. Só que trabalhar era algo prazeroso, era algo muito bom. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim para cuidar e lavrar o jardim. Ou seja, Deus colocou Adão lá naquele jardim, além como protetor do jardim, protetor dos animais, protetor da natureza. Adão também era um agricultor. Então ele tinha que plantar no jardim, tinha que lavrar a terra. É isso que nos diz lá no comecinho de Gênesis. Quando Adão pecou, a terra agora daria trabalho para Adão. Agora Adão ia suar muito, ia ter muita dificuldade para conseguir plantar e conseguir colher o fruto da terra. Então, todas essas dificuldades que nós vemos na Terra, no planeta Terra, na natureza em si, esse desequilíbrio da natureza, os animais que machucam pessoas, porque todos os animais, se você vê lá em Gênesis, Deus não fez os animais carnívoros, Deus fez os animais para comerem plantas. Deus diz que colocou as frutas do jardim, fruta, verdura, as ervas medicinais, porque Deus fez as ervas medicinais já para o bem do homem. Então Deus, mesmo que o homem não adoecia, mas Deus já tinha criado as ervas medicinais, Deus criou tudo isso para o bem do homem. E aí criou o capim, a erva, a Bíblia diz que Deus criou a erva para que os animais pudessem se alimentar, todos os animais. Então Deus criou os animais herbívoros para comer plantas. O pecado foi que fez alguns animais se tornarem carnívoros. E assim eles começaram a se ferir uns aos outros e a ferir os seres humanos. Todas essas coisas que acontecem de ruim na natureza, todo esse desequilíbrio, todas essas catástrofes, são resultado do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos que quando Jesus voltar, tudo isso vai ser reformado. Tudo isso Deus vai destruir o que é mal e vai fazer uma terra nova, vai ser tudo refeito e a natureza vai ser libertada dessa escravidão a que ela foi imposta por causa do pecado. Todos os inimigos de Jesus vão ser destruídos na sua vinda. Isso nós vemos em 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25. E também em 2 Tessalonicenses, capítulo 7, do versículo ao 10. Capítulo 1, versículo 7 ao 10. E capítulo 2, versículo 8. Apesar dos sinais que anunciariam as épocas da vinda de Jesus, apesar desses sinais, ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai. Isso nós vemos lá em Mateus 24, versículo 36. Deus nos deixou os sinais, as dores de parto, como diz aqui os profetas, numa simbologia. Deus nos deixou os sinais para poder a gente estar ciente de mais ou menos quando seria a época da sua vinda. Mais ou menos quando seria a época que essas coisas iriam acontecer. Mas o dia e a hora específico, ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho. Somente o Pai sabe a hora e o dia específico em que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser em breve, portanto nós devemos estar vigilantes. Por mais que nós não saibamos o dia e nem a hora especificamente, mas Deus deixou para nós os sinais das épocas.
E a Bíblia também nos diz que esse dia vai ser em breve. Às vezes esse em breve, esse logo, para nós parece um tempo muito grande. Né? Às vezes parece até que nem vai mais acontecer. Muitas pessoas dizem, desde o começo Jesus dizia que ia voltar, até hoje não voltou. Como se significasse que ele não ia voltar mais. Mas pelo contrário, a gente deve pensar, se desde aquela época, por exemplo, Pedro já dizia que a vinda de Jesus estava muito próxima, imagine então agora, quase 2000 anos depois, né? Se já estava próxima naquela época, então imagina agora o tanto que a vinda de Jesus está próxima. Então a Bíblia nos diz, vocês devem estar vigilantes, estejam alertas, porque se vocês estiverem alertas, aí sim vocês não serão pegos de surpresa. Apenas os que não estiverem alertas é que serão pegos de surpresa. A volta de Jesus não vai ser discreta. Haverá toques de trombetas e vozes de arcanjos. Isso nós vemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 17. Vamos ver o que diz nessa passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, Paulo ele vem nos ensinar aqui, Jesus vai descer dos céus até uma altura nas nuvens, com voz de arcanjo, vai ter vozes de arcanjo falando ali, cantando durante a volta de Jesus. Vai ter trombetas tocando, né? E na volta de Jesus vai ter o toque da última trombeta, que é a sétima, quando fala que vai... Paulo diz que ele vai voltar na última trombeta. A Bíblia só nos mostra 7 trombetas. Isso significa que Jesus vai voltar na 7ª trombeta. Então, no toque da 7ª trombeta, Jesus volta com vozes de milhares de anjos. Todo mundo vai ver, todo mundo vai escutar. Ele vai descer até uma altura nas nuvens. Aí sim, os mortos vão ser ressuscitados primeiro, com um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E aí os vivos vão ser transformados num corpo também glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, para aí sim os dois grupos, os vivos e os mortos ressuscitados, poderem subir para se encontrar com Jesus nas nuvens. O que Paulo nos ensina aqui? Primeiro Jesus volta até uma altura, de uma forma que todo mundo vai ver e ouvir, aí o povo sobe para se encontrar com Jesus, até essa altura que ele tiver descido e tiver lá, né, esperando o seu povo subir para se encontrar com ele. Em tudo isso, nós temos que perceber que esses sinais que Jesus disse que haveria de vir para poder alertar o povo de Deus sobre a sua vinda, não seria apenas para Israel. Os sinais seriam para todo mundo. Tem gente que diz que os sinais seriam apenas para Israel. Tem gente que diz que os sinais seriam apenas para a igreja. Mas nós vemos que os sinais eram para todo mundo. Um exemplo disso é que quando Paulo está falando aqui nessa passagem que a gente viu agora de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo está falando com os tessalonicenses. O povo de Tessalônica não era um povo judeu. Tessalônica era feita de gentios. Podia ter judeus naquele povo? Podia ter judeus, né? Afinal, os judeus, muitos deles eles saíram de sua terra e se mudaram para outros lugares. Então podia sim ter muito judeu ali no meio do povo de Tessalônica que recebeu essa carta de Paulo. Mas Paulo está falando mais para os gentios. Gentios não são judeus. Gentios não fazem parte da nação de Israel. O povo, o país Israel. Gentios eram de outros povos. Né? A Bíblia fala os gentios e os judeus. Os judeus eram os descendentes sanguíneos de Abraão. Gentios eram pessoas que não eram descendentes sanguíneos de Abraão. No caso, por exemplo, nós podemos dizer hoje, nós brasileiros, nós hoje somos gentios, porque nós não somos da descendência de Abraão, né? Pode até ter alguém que seja da descendência de Abraão, mas é muito pra frente, é muito difícil de saber, tem que fazer exame de sangue, exame caro e tudo. Então hoje nós somos os gentios, os brasileiros são gentios, né? E Paulo aqui estava falando com os gentios, já que ele não estava mandando a carta para o povo judeu, como por exemplo, quando
é escrito o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito para judeus. Por isso que tem muita coisa lá que não é explicada, porque judeus já deviam saber disso, né, acerca das leis. Então muita coisa lá nem é explicada. E muitas coisas lá que Mateus cita, somente judeus entenderiam aquilo. Então não tem para que explicar, já que ele está falando para judeus. Já diferente de Lucas, por exemplo, Lucas foi escrito para um gentil, né? Então Lucas e João também, que foi escrito para gentios, eles explicam algumas coisas que se fosse para judeus não tinha necessidade de ser explicado, mas como ele está falando com gentios, então tem necessidade de ele explicar algumas coisas. Por isso que a gente vê algumas diferenças. Um foi escrito para judeus e outro foi escrito para gregos, no caso, o Evangelho de Lucas foi escrito para um homem gentil, né? E aqui nessa carta, Paulo está escrevendo para pessoas gentias, não são pessoas judias. Então ele está falando, e nós sabemos aqui também que ele está falando da igreja. E para dizer que ele está falando dos dois povos como um só, ele diz assim, e assim estaremos com o Senhor nos ares. Ele diz, seremos arrebatados. Então Paulo ele está se incluindo. E Paulo era o quê? Paulo era um judeu. Judeu de nascimento. Paulo era da descendência de Benjamim. Ele era descendente de Benjamim, filho de Jacó. Então, nós vemos aqui que Paulo, como um judeu, está se incluindo nessa conversa e ele está escrevendo para gentios. Então, são judeus e gentios, os dois povos misturados num só. Os sinais que Jesus e os sinais que os escritores das cartas deixam para nós acerca da volta de Jesus não são só para judeus, não são só para Israel, né? Aliás, não são só para gentios, são para os dois povos juntos como igreja. Algo que nós vemos aqui também é que a volta de Jesus só vai acontecer após a aparição do anticristo. Antes do anticristo voltar, aliás, chegar, Jesus não vai voltar, só vai ser depois que o anticristo aparecer. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Vamos ver o que diz lá nessa passagem. Paulo diz assim, irmãos, no versículo 1, vamos ver a partir do versículo 1, porque é importante a gente ver para poder entender o contexto disso. E algumas coisas que tem que a gente precisa ver aqui nessa aula. Paulo diz assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então Paulo junta as duas num evento só, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, né? Tem pessoas que separam, que dizem que primeiro nós subimos, o arrebatamento, depois Jesus volta, né? Separam em duas etapas. Mas aqui Paulo deixa muito claro que não tem essa separação de duas etapas. É uma coisa só, é um evento só. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profeta, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele, antes daquele dia, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que Paulo está escrevendo aqui? De novo, Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses, ou seja, ele está escrevendo para os gentios. Então isso aqui não é uma coisa que, não, mas primeiro a igreja sobe, depois vai tratar com Israel. Paulo já vem nos mostrar aqui nesse argumento que não existe isso, porque Paulo está falando com gentios. Paulo não está mandando essa carta para judeus, para Israel, é uma carta para gentios de um lugar chamado Tessalônica, que não era de Israel, não pertencia a Israel. Então Paulo diz, olha, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, ou seja, a reunião dos gentios, né? Claro, ele está falando a nossa reunião, tanto é dos gentios como é dele, ele está se incluindo, ele é judeu. Então, a reunião dos judeus e gentios com Jesus, ele está dizendo aqui, quanto a esse evento, não se deixem abalar, porque Jesus não vai voltar antes que tenha a grande apostasia e que o filho da perdição seja revelado. Primeiro vai ter a grande apostasia, depois o filho da perdição vai ser revelado, aí o nosso Senhor volta e nós, judeus, que Paulo era judeu e estava se incluindo, e gentios, já que ele estava escrevendo para gentios, nós seremos reunidos com ele. Então ele está dizendo aqui, primeiro vai ter a grande apostasia, depois o anticristo vai se revelar,
depois é que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Então, primeiro vai ter que ter o anticristo, depois é que Jesus volta. Jesus não volta antes do anticristo. O anticristo vem primeiro, depois Jesus volta. É importante saber disso para que quando ele aparecer, no dia que ele aparecer, o povo de Deus não seja pego de surpresa ou não seja enganado, pensando, mas ele só vem depois que Jesus voltar. Então, com certeza, esse homem não é o anticristo. Nós devemos estar alertas, sabendo que ele vai aparecer antes da volta de Jesus. Os santos que a Bíblia diz que virá com Jesus não são os anjos. Nós vemos isso em Mateus 25, versículo 31. Vamos ver o que diz lá em Mateus 25 e 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Algumas passagens e até algumas versões desse versículo dizem quando ele vier com todos os seus santos. E aí tem muitas pessoas que acham que isso também dá base para aquela teoria de que a vinda de Jesus vai ser dividida em duas etapas. E aí primeiro o povo de Deus sobe de forma invisível, depois Jesus volta, e quando ele voltar, ele vai voltar com os seus santos para poder buscar os que estão aqui. Muita gente traduz isso, interpreta isso, com que os santos são o povo de Deus, né? A igreja. Mas aqui nós vemos dizendo que não é a igreja. Esses santos, essa tradução aqui, também muitos outros versículos têm falando sobre isso, são os anjos. Os anjos que aqui é chamado de santos. Por quê? Porque os anjos são santos. Os anjos vivem em santidade, né? Eles vivem na frente da presença do Senhor e eles são obedientes a Deus. Eles vivem em santidade. Eles se abstêm das coisas que desagradam a Deus. Então, quando diz aqui que Jesus vai voltar com os seus santos, não está falando da igreja, está falando dos seus anjos. Jesus vai voltar rodeado pelos anjos para poder buscar os seus santos, a igreja. A gente tem que saber separar essas duas coisas. O arrebatamento vai ser apenas depois da volta de Jesus. Isso nós vemos também nesse instante lá na passagem, que Paulo diz, quanto à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. E em outra passagem, Paulo diz, primeiro os mortos serão ressuscitados no corpo glorificado, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos, e então juntos subiremos para poder nos encontrar com Ele nos ares. Então ele desce até uma altura nos ares, nas nuvens, e aí nós somos transformados e subimos junto com os que foram ressuscitados já transformados para se encontrar com ele nos ares. Então primeiro Jesus vem, depois a gente sobe. Mas vamos ver o que diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 26 ao 31, porque também traz uma boa explicação acerca disso. Diz assim, assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, mais uma vez ele está falando isso aqui de algo que se mostra, ou seja, algo que é visto, né? Não é a rapidez, não está falando da rapidez do relâmpago, está falando de algo visível. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ele está falando aqui, vai ser uma coisa que não vai ter como esconder. Porque onde tem cadáver, tem abutre. Por que você sabe que ali tem cadáver? Porque você está vendo abutre. Então, se você está vendo abutre ou urubu, é porque você sabe que ali tem algum tipo de cadáver, algum tipo de carniça. Da mesma forma, vai ser a volta do Filho do Homem. Não vai ter como ser escondido. Todo mundo vai ver. Não tem como esconder um cadáver, porque vai ter urubu e todo mundo vai saber. Não tem como esconder a volta do Filho do Homem, porque vai ser visível para todo mundo. E ele diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, olha só, tanto de coisa que vai acontecer. Então não é de uma forma invisível, né? O sol vai ficar escuro. Pelo sol ficar escuro, já que o sol que dá luz para a lua também vai ficar escura, né? Ela não vai dar a sua luz, já que não tem luz do sol. As estrelas vão cair do céu, os poderes do céu vão ser abalados. Isso nós vemos lá na abertura dos selos, meteoro, um monte de coisa que vai acontecer, estrelas caindo do céu, vai ser muita coisa. E aí diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quem é que vai ver o Filho do Homem? Todas as nações. Significa que não vai ser invisível. Todo mundo vai ver. Porque se vão lamentar, é porque vão ver. Se lamentarão e verão o Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, né? Nós vemos lá na frente a Bíblia nos mostrando que o povo de Deus, a igreja, é a eleita, né? Sacerdócio real, o povo eleito. E aí diz, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, ou seja, de todos os lugares do mundo. Todo lugar no planeta Terra onde houver um eleito, e a Bíblia nos diz que sim, a igreja é chamada de a eleita, não é só o povo de Israel, é a igreja que é chamada de a eleita no Novo Testamento. Então, depois que Jesus vier, ele vai dar a ordem e os anjos vêm buscar os eleitos na terra. Então, primeiro Jesus vem, depois o povo é arrebatado. A Bíblia também afirma ser após a tribulação. Nós vimos aqui nesse instante, logo após a tribulação daqueles dias. Paulo também diz que a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele vai ser um evento só. Também nós vimos nesse instante em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. A interpretação pós-vinda, ou seja, que Jesus vem depois da grande tribulação, foi defendida por mais de 1.800 anos, sem nenhuma oposição significativa. Apenas a partir do século XVIII foi que a posição pré-vinda, ou seja, antes da tribulação, foi oficialmente aceita. Existem alguns indícios que no século IV depois de Cristo, algumas pessoas tentaram propor uma visão em que alguns pontos se assemelhavam à interpretação pré-tribulação, mas sem nada oficial. A doutrina da iminência não é uma doutrina bíblica, visto que, olhando o contexto das passagens usadas e as passagens paralelas, ou seja, você vê uma passagem, você vê o contexto, o que tem antes e o que tem depois. E você vê as passagens paralelas, ou seja, você vê todas as outras passagens que falam acerca do mesmo assunto. Olhando para tudo isso, percebe-se que há um equívoco na doutrina da iminência, na doutrina da pré-tribulação. Essa doutrina trata Israel e a igreja de formas diferentes. Inclusive, diz que a igreja vai ser salva pela graça e Israel vai ser salvo pela lei. Quando na Bíblia, não em lugar nenhum tem falando sobre isso. A igreja e Israel são tratados como um só. Inclusive a Bíblia nos diz, porque para Deus não há mais homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem gentil e nem judeu, porque todos são um só em Cristo. Em outra passagem ainda nos diz que há uma só fé, um só evangelho, um só Senhor, um só povo. Então nós somos um só. Israel e a igreja agora são um povo só. É o verdadeiro Israel de Deus. Paulo nos ensina que a igreja é o Israel de Deus em Romanos 4, versículo 13 ao 15 e em Romanos 9, do versículo 1 ao 9. Também vou trazer essa passagem aqui para a gente ver juntos. Vamos ver o que diz aqui em Romanos 4, versículo 13 até o versículo 15. Diz assim, ó, isso é Paulo escrevendo para os romanos, ou seja, para gentios. Não foi mediante a lei que Abraão, a lei que ele está falando aqui, a lei de Moisés, que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas é mediante a justiça que vem da fé. Não é mediante ele obedecer à lei que ele foi tratado como herdeiro de Deus. Ele foi tratado como herdeiro de Deus por causa da sua fé, porque ele creu em Jesus. Ele creu no Jesus que viria. Pois se os que vivem pela lei de Moisés é que são herdeiros, então a fé não tem valor. A promessa é inútil, porque a lei de Moisés produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão, ou seja, não há pecado. O que a Bíblia nos diz? O que é o pecado? O pecado é a quebra da lei. Então, quando se quebra uma lei, que está falando aqui sempre da lei de Moisés, quando se quebra uma lei, você está pecando. Em outra passagem nos diz que aquele que quebrar uma só lei das mais de 600, porque não é só os 10 mandamentos, são mais de 600 leis, aquele que quebrar só uma lei é culpado de quebrar todas as outras leis.
E aí o que ele diz aqui? Tem uma outra passagem também que diz que aquele que quer obedecer à lei vai ter então que obedecer todas as leis, vai ser obrigado a obedecer todas as outras leis, todas as mais de 600. Isso significa, por exemplo, que ele vai ser obrigado a se circuncidar. E aí o que diz aqui, ó? Mas se aos que vivem pela lei que são herdeiros, logo a fé não tem valor nenhum, a fé é inútil crer. Então, se por acaso Deus vai salvar a igreja, né? Vai mandar Jesus vai arrebatar a igreja, e depois vai ficar o povo de Israel. Aí Deus vai tratar com o povo de Israel, que vai ser salvo mediante a lei. Então a fé não serve de nada. E aí o que acontece com todos esses versículos que falam sobre isso? Porque a Bíblia diz que as pessoas não podem ser salvas mediante a lei. A Bíblia nos diz que a lei não veio para salvar. A lei veio para piorar o pecado. Ou seja, ela veio para dizer que alguém é pecador. A lei não veio para salvar alguém. A lei veio para dizer, olha, o critério de Deus para que você seja santo e agrade a ele é muito alto, muito alto. E você não pode chegar aqui a esse patamar. O patamar de Deus é muito alto, o patamar dele de santidade e de pureza. A lei mostra isso. A lei diz, olha como o seu patamar está bem abaixo. O patamar de Deus está bem aqui, ó. O seu patamar está bem aqui. Deus, ele é totalmente santo e puro. Para se chegar à presença dele, você tem que ser santo. Você tem que ser puro. Mas o seu patamar está aqui, ó. Você não chega nem aos pés da santidade e da pureza que ele requer. Olha como o patamar de Deus é alto. Olha como para agradar a ele é muito difícil. Então é isso que a lei faz. A lei serve para te apontar o dedo na cara, para dizer, você é um pecador. Você não consegue agradar a Deus. Você por si próprio não pode agradar ao Senhor. Você por si próprio não pode se santificar. Veja o que eu estou dizendo, diz a lei de Moisés. Veja o que eu digo. Veja como é impossível de você obedecer todas essas coisas. É por isso que você necessita de Jesus. Então a lei vem para nos mostrar o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de Jesus. A lei não veio para salvar. Veio para mostrar o nosso pecado e nos apontar Jesus. E aí ela diz, através de Jesus, aí sim, você vai conseguir chegar a um ponto que Deus vai te considerar aceitável. Aí sim você vai conseguir se chegar à presença de Deus. Então não tem como ser salvo pela lei. Essa história de que primeiro, agora nós somos salvos pela graça, mas depois que Jesus voltar vai ter a grande tribulação. Um período onde as pessoas vão ser salvas pela lei é uma interpretação que fere os princípios das escrituras sagradas. Agora vamos ver o que diz lá em Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, porque eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, a raça judia. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina das alianças. Aliás, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles é que se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, todos são filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. É isso que Deus diz. A descendência de Abraão não foi considerada pelos descendentes de Ismael, foi considerado pelos descendentes de Isaac. Só que ele estava falando aqui do filho da promessa. Então ele está dizendo, seus descendentes serão contados pela promessa. Os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, não são aqueles que serão contados pela descendência consanguínea, mas serão aqueles que serão contados pela promessa, aqueles que pela promessa se tornarem filhos de Abraão. E ele continua no versículo 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas é os filhos da promessa, semelhante a Isaac, que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No seu devido tempo, virei novamente e Sara terá um filho. Certo que Isaac era filho sanguíneo de Abraão, assim como Ismael. Mas Deus está querendo dizer aqui, olha, você teve um filho pela carne, você teve um filho pela promessa.
Ismael veio pela sua carne, você ficou com Agar, ninguém mandou, você ficou e ela teve um filho, é consequência que acontece. Mas Isaac veio simplesmente porque eu prometi. Se não fosse a minha promessa, Isaac não teria vindo. Então Isaac só existe por causa da promessa que eu fiz. Ele é seu filho por causa da promessa que eu fiz. Ele só existe porque eu fiz uma promessa. E aí ele diz, não são os filhos descendentes sanguíneos de Abraão que são o povo de Israel, mas são os descendentes pela fé, aqueles que creem em Deus, assim como Abraão creu. Aqueles que creem em Jesus e no seu ministério e no seu propósito, na sua obra, assim como Abraão creu. Abraão creu no Jesus que viria. Nós cremos no Jesus que veio. Então, nem todo israelita é Israel de verdade. O verdadeiro Israel são aqueles que creem em Jesus pela fé e não aqueles que obedecem a uma lei escrita por Moisés. Conclusão. O principal motivo pela qual Jesus veio foi o amor. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, que cresce no Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi por amor que Jesus mandou Jesus a primeira vez, que Deus mandou Jesus a primeira vez, e é por amor que Deus vai mandar Jesus de novo. Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, tenha bom ânimo, porque eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar e vou buscar vocês. Se não fosse desse jeito, eu tinha dito a vocês, mas eu vou preparar um lugar. E quando eu preparar o lugar, eu vou voltar e vou buscar vocês. Então Jesus nos prometeu isso, e isso tudo foi por amor. Ele veio a primeira vez por amor e ele vai voltar de novo por amor. O objetivo disso tudo é o amor. E por fim, se a segunda vinda de Jesus Cristo fosse mentira, se ele não fosse voltar, então a igreja estaria incompleta. Os mortos não ressuscitariam. O reino de Deus não seria estabelecido. O ímpio não seria julgado e não haveria paz sobre a terra. Então, para que haja todas essas coisas, Jesus precisa vir. E como nós dissemos aqui, Jesus vai voltar. Poucas profecias comparadas à da segunda vinda, foram muitas, mas comparadas à da segunda vinda, a primeira vinda de Jesus como um ser humano, simples, vivendo na terra, filho de uma humana, criado por um humano, a primeira vinda de Jesus. Foram poucas profecias e todas elas se cumpriram perfeitamente, em cada detalhe. Então, por que não se cumpriria a segunda vinda, que tem muito mais profecias falando sobre isso? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado. Que Deus tenha falado com você durante essa aula. Eu espero que o seu conhecimento tenha sido enriquecido. Né? Não é muita coisa aqui. É que nem a gente está dizendo aqui. É só mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. É um ensino bíblico básico que todo cristão deve saber. Por isso que essa série de ensinos, de aulas tem esse nome. É um ensino básico que todo cristão deve saber. E é um resumo que eu trouxe aqui, né? A aula ficou extensa, mas é um resumo de toda essa doutrina. E eu espero que o seu conhecimento tenha sido um pouco mais enriquecido, né, acerca desse assunto. Que Deus tenha realmente falado com você, você tenha sido abençoado, você tenha sido edificado por essa mensagem, né, por esse conteúdo. E se você ficou até aqui, se você foi abençoado, se você gostou do vídeo, da aula, então curte o vídeo para ajudar a gente, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas também, e esse conteúdo possa chegar também para outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam mais um pouquinho sobre Deus e sobre a palavra dele. E também compartilha o vídeo com outras pessoas, né, para poder nos ajudar. Se inscreve no canal e assina aí o sininho das notificações, porque aí quando você assina esse sininho, toda vez que tiver um vídeo novo aqui, tem vídeo novo todo dia, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação e aí você vai poder assistir esse vídeo. Aqui nós temos vídeo, um capítulo da Bíblia por dia, todos os dias em áudio, para você escutar onde você estiver. Nós já terminamos todo o Novo Testamento e já começamos o Velho e estamos em 1 Reis, né? 1 Reis, na verdade, né? Só áudio para você ouvir aí onde você estiver. Você coloca ou baixa o áudio e pode ouvir onde quiser. Nós temos uma frase de reflexão todos os dias também aqui. Nós temos um versículo da Bíblia todos os dias aqui também. Então nós temos vídeo todo dia. Você pode aqui vir visitar a gente todo dia. Assina o sininho.
que a mensagem vai chegar para você, a notificação, e aí você não vai perder nenhum dos vídeos novos que aparecerem aqui no canal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima!